Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar a obra Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que eu li aqui no Kindle. É uma obra bem famosinha, ele trata de pontos bem interessantes e principalmente para o momento quando ele escreveu. Então, falar as coisas que ele fala aqui nesta obra hoje em dia, ok. Então, uma pessoa falar o que ele fala, você pensa, é um militante, né, defendendo a causa tal. Só que na época em que ele defendeu essas ideias, em que ele propôs isso aqui, não era comum. O Frantz Fanon era um psiquiatra da Martinica. Eu ia falar seguidor intelectual, mas isso não é justo, essa comparação, esse tipo de relação. Ele em relação ao Aimé Césaire. Já fiz um vídeo aqui sobre o Aimé Césaire, sobre aquela obra magnífica dele, em que ele trata questões sobre capitalismo, neoliberalismo, colonização, mais propriamente dita. E ele fala a famosa frase, a Europa é indefensável. Um discurso que ele fez na ONU, lá em Paris. Então, ambos são da Martinica, um território francês aqui nas Antilhas. E o Frantz Fanon, como eu disse, ele era psiquiatra, depois se especializou em psicanálise, e então ele faz umas análises do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da subjetividade do sujeito. São análises que eu acredito que antes dele, ninguém, não vou falar que ninguém, porque eu não conheço na totalidade, mas eu acho que antes dele, poucos fizeram. E principalmente um negro, fazendo uma análise sobre sua própria condição, a condição do seu povo. E que época é essa, né? Que eu tô falando tanto a época dele. Eu tô falando do começo do século XX. Ele morreu jovem, 30 e poucos anos, de uma doença, acho que leucemia. E no começo do século XX, pensem o que era isso. Então, assim, se a gente for analisar em termos históricos, aqui no Brasil, pelo menos a escravidão havia pouco tinha sido abolida. Se até hoje nós temos resquícios dessa mentalidade escravocrata, imagine naquele período. E o que eu gosto bastante nos posicionamentos do Frantz Fanon e do Aimé Césaire, porque ambos são negros, são da Martinica, e ambos tratam da questão do negro colonizado num ambiente onde não há apenas negros. Ele fala várias coisas nesta obra que são interessantes, mas eu vou destacar mais um aspecto. Eu vou ler trechos que eu destaquei aqui, mas eu vou chamar a atenção para algo que ele fala, que ele trata na obra, e ele trata dessa questão, retoma ela a obra inteira. E ele trata de outros aspectos também, mas eu vou destacar assim que eu ler o trecho, né, eu marquei vários trechos, assim que eu ler o trecho que se refere a esse ponto que eu quero destacar, me aprofundar nele. Bora lá aqui para ver, comentar os destaques que eu fiz. O primeiro destaque que eu fiz, ele fala assim: se há um complexo de inferioridade, ele resulta de um duplo processo. Econômico em primeiro lugar e em seguida por interiorização, ou melhor, por epidermização dessa inferioridade. Então ele está falando que essa questão da inferioridade que os negros sentem é uma coisa que vem de fora, é uma coisa imposta fora. E a gente vê isso muito claramente em sociedade miscigenada. Então, se você for num país africano em que há negros, sobretudo a grande maioria, a gente não percebe isso. E aí eu me lembrei daquele livro da Chimamanda, aquela escritora negra da Nigéria, acho que é no livro Americaná, que ela fala que ela se descobriu negra, que a personagem fala que se descobriu negra nos Estados Unidos, quando ela saiu do país dela. Por quê? O contato com o branco faz com que a pessoa tenha essa percepção. Porque no país dela, ela era um ser humano, apenas isso. Porque todos os outros ali eram como ela. Uma sociedade miscigenada traz muitos conflitos em relação à subjetividade, superioridade e inferioridade. E ele fala: todo povo colonizado, isto é, todo povo em cujo seio se originou um complexo de inferioridade em decorrência do sepultamento da originalidade cultural local, se vê confrontado com a linguagem da nação civilizadora, quer dizer, da cultura metropolitana. O colonizado tanto mais se evadirá da própria selva, quanto mais adotar os valores culturais da metrópole. Tão mais branco será, quanto mais rejeitar sua escuridão, sua selva. No exército colonial, especialmente nos regimentos de fuzileiros senegaleses, os oficiais nativos são, antes de mais nada, intérpretes.
servem para transmitir a seus semelhantes as ordens do Senhor, gozando eles próprios de certa respeitabilidade. Essa respeitabilidade se dá por quê? Pela proximidade com o branco, né? Eu imagino. É mais ou menos isso que eu falei, o contato do branco que faz surgir toda essa questão do complexo de inferioridade, e com a colonização, com todo o colonialismo, isso veio à baila. Não, isso tem a ver só com o processo de colonização em si, o processo em si já engendra essas coisas, já traz no seu bojo todo esse complexo de inferioridade, essa comparação entre superioridade e inferioridade entre as pessoas. Seria só o processo? Talvez não. Eu acho que isso também tem a ver com o colonizador. Então, todo colonizador incutiria complexo de inferioridade ou superioridade por conta da cor da pele. Eu acho que todo colonizador incutiria essa superioridade ou inferioridade entre o colonizado e o colonizador, né? Entre os dois povos. Mas nem todo colonizador faria isso por conta da cor da pele. Penso eu, né? Posso estar enganado. Porque se formos analisar em termos históricos, esse complexo de inferioridade todo, esse racismo, ele tem origem na modernidade. Antes disso, os negros que iam para a Europa, para os países nórdicos, eram percebidos como pessoas de uma outra etnia apenas. Mas eles não eram considerados inferiores apenas por conta da cor da pele. Poderia ter conflito entre povos, entre etnias, por simplesmente o negro ser o outro, não por ele ter a pele escura. Então perceba, quando ele fala, eu li lá no trecho atrás, que esse processo de inferioridade ele é econômico, está certo, principalmente por conta disso, porque ele veio com a modernidade, ele veio com o processo de exploração, com a escravidão, com o comércio de pessoas. Quando um antiliano bacharel em filosofia opta por não disputar uma vaga de docente, tendo em vista sua cor, digo que a filosofia nunca salvou ninguém. Quando um outro insiste em me provar que os negros são tão inteligentes quanto os brancos, digo, tampouco a inteligência nunca salvou ninguém. E isso é verdade, pois se é em nome da inteligência e da filosofia que se proclama a igualdade dos homens, é também em nome delas que se decide pelo extermínio desses mesmos homens. Isso que ele fala aqui talvez seja um pouco difícil de compreender se a gente não parar para prestar atenção. Porque quando você fala, olha, tem negro médico, tem negro, sei lá, advogado, então são inteligentes também. Quando se fala isso, já fica explícito ou implícito, porque não é tão óbvio para todo mundo, uma supervalorização que é fabricada socialmente, que é o quê? De pessoas que, para serem respeitadas, serem consideradas inteligentes, elas têm que cursar esses cursos, estar nesses lugares. Ou seja, é algo exterior ao ser que o valora, algo exterior e fabricado. Fabricado, né, uma construção social de acordo com os valores e interesses de quem? De acordo com os interesses eurocêntricos. Então, se a régua é eurocêntrica, é ela que está determinando o valor. Ela é algo externo ao negro, ao preto. E é algo determinado pelos brancos, aqueles que se sentem superior. Aí, quando o negro chega ao sarrafo alto do branco, é inteligente. Mas a inteligência das pessoas não pode ser aferida por isso, pela construção enviesada de etnias que se consideram superiores. Né? Não é justo e nem é válido que elas estabeleçam isso. A inteligência das pessoas não pode ser medidas por isso. Mesmo porque eles estabelecem esse sarrafo que é altíssimo e poucos chegam lá por conta das condições históricas. E aí, como esses poucos chegam lá, isso valida essa régua estabelecida. Então é possível que eles cheguem. Então é possível que haja negro inteligente. Poucos, mas a maioria não chegou. Então o problema não está no sistema, o problema está nas pessoas. Você percebe que é muito fácil fazer este movimento de reflexão, este raciocínio, e é isso que é o problema. E aqui ele está reproduzindo um diálogo. Abre aspas. Você que é negra. Aí outra pessoa fala, eu? Negra? Você não vê que sou quase branca? Eu detesto os negros. Os negros fedem. São sujos, preguiçosos. Não me fale nunca mais de negros.
E aqui um outro trecho. A questão é saber se é possível para o negro superar seu sentimento de inferioridade, expulsar de sua vida o caráter compulsivo que tanto o aproxima do comportamento fóbico. No negro existem uma exacerbação afetiva, uma raiva por se sentir pequeno e uma incapacidade para qualquer comunhão que o confinam em uma insularidade intolerável. E aqui ele começa a tratar do ponto que eu falei que quero destacar aqui neste livro. É que é o preconceito, a discriminação que o negro tem em relação aos negros de modo geral. Então, assim, pessoas que não se percebem negras, e isso é muito comum em país miscigenado. Então, assim, se a pessoa tem características fenotípicas que as distanciam um pouco das características dos puramente negros pretos, ela já começa a se sentir superior. Então, se o cabelo não é tão afro, então se a pele não é tão escura, ela já começa a se distanciar e se sentir superior a esse, e às vezes quase branca, né? Como é dito aqui. Por quê? Porque ela moralmente se aproxima dos valores brancos. Por quê? Isso é condenável? Não é desejável, mas eu também não condeno. Por quê? Porque a gente vive inserido num sistema que é racista. Num sistema em que prega que tudo que é do negro, que é puramente negro, é inferior. Quem quer moralmente estar vinculado a alguma inferioridade? Ninguém. Compreendemos agora porque o negro não é capaz de se satisfazer em sua insularidade. Para ele só existe uma porta de saída e ela se abre para o mundo branco. Daí essa preocupação permanente em atrair a atenção do branco, esse anseio de ser poderoso como branco, essa vontade resoluta de adquirir as propriedades de revestimento, isto é, a parcela de ser ou de ter que entrar na constituição de um ego. Como dizíamos há pouco, é pelo interior que o negro tentará alcançar o santuário branco. A atitude se refere à intenção. Tem a ver com tudo que eu já expliquei até agora, né? Então, é um processo de assimilação. E essa assimilação, ela é muito comum em contextos de colonização. Você querer se aproximar o máximo possível do colonizador, da cultura do colonizador, da moral do colonizador, para que você tenha valor, porque os valores do colonizador são os valores impostos. E é claro, o colonizado quer ser uma pessoa moralmente valiosa, respeitável, todo mundo quer, não é mesmo? E aí ele fala, mas como afirma Francis Jensen, todo oriundo de uma nação é responsável pelos atos perpetrados em nome dessa nação. Ou seja, há uma responsabilidade coletiva, porque o que a gente vê muito por aqui, eu vou falar em relação ao racismo, porque é este o tema, mas isso se aplica também a outros contextos de discriminação e preconceito, é que a pessoa não é preconceituosa, ou pelo menos não se vê dessa forma, né? Porque tem aquela questão da aproximação moral do que se considera bom, sem necessariamente analisar o próprio comportamento. Então ela não se percebe preconceituosa e se acha a medida de todas as coisas, né? A régua do mundo. Porque aí, como ela se vê dessa forma, sem preconceito, ela fala, imagina, não há racismo, não há preconceito. Porque ela está falando a partir da percepção dela sobre o assunto. Ou melhor, a partir da percepção de como ela se percebe em relação a este assunto, que não é a mesma coisa que como ela se comporta em relação a esse assunto. Porque a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. E às vezes a gente fala as coisas e o que a gente fala é totalmente descolado do nosso comportamento. Daí, há pessoas que são racistas que se dizem não ser racistas. Daí há pessoas que são racistas e dizem que não são racistas. Aí há pessoas que são machistas e dizem que não são machistas, que não são preconceituosas em relação à identidade de gênero, essas coisas todas. Então, quando ele fala dessa responsabilidade coletiva, já seria um antídoto a esse comportamento, né? Ele diz assim, em outras palavras, começo a sofrer por não ser um branco na medida em que o homem branco me impõe uma discriminação, faz de mim um colonizado, extorque de mim
todo valor, toda originalidade, diz que eu parasito o mundo, que preciso o quanto antes acertar o passo com o mundo branco, que somos bestas brutas, abre aspas, que somos bestas brutas, que somos um esterco ambulante hediondamente promissor de canas tenras e algodão sedoso e que não temos nada a fazer no mundo, fecha aspas. Então, tentarei basicamente me tornar branco, isto é, obrigarei o branco a reconhecer a minha humanidade. Mas Manone haverá de nos dizer, Manone é um autor, vocês não podem, pois existe no fundo de vocês um complexo de dependência. Abre aspas. Nem todos os povos estão aptos a ser colonizados. Apenas aqueles que têm essa necessidade. Fecha aspas. E, mais adiante, abre aspas. Em quase todos os lugares onde os europeus fundaram colônias do tipo que atualmente está em questão, pode-se dizer que eram esperados, até desejados, no inconsciente de seus súditos. Por toda parte, lendas os prefiguram sobre a forma de estrangeiros vindos do mar e destinados a trazer benefícios. Fecha aspas. Isso é tão canalha. É de uma canalice, assim, que eu não consigo nem pontuar numa escala. Por quê? Ora, sabemos que os povos originários, sejam da África, da América, da Ásia, todos os povos, não só os originários, claro, mas todos os povos têm a sua religião, têm a sua mitologia, exercem sua espiritualidade. Sabemos que aqui, assim como houve aqui na América, deve ter ocorrido em outros lugares, quando os europeus chegaram, eles pensaram que era uma figura divina, que foi o que aconteceu com Montezuma no México. Eles achavam que eram deuses e tal. E, em momento nenhum, eles consideraram que eram homens comuns como eles, apenas outros povos. Então, olha, há povos que necessitam de um colonizador, que é praticamente o que esse autor fala aqui. É muito canalha, porque eles conhecem essa relação, eles usaram essa expectativa, essa expectativa e essa percepção que as pessoas tinham em relação ao outro diferente que estava chegando, que era muito diferente deles. Eles achavam que eram figuras divinas. É de uma canalice. Então, quando o Aimé Césaire fala lá no outro texto, a Europa é indefensável, quando eu me deparo com um trecho desse, né, um texto como esse, eu só posso bater palmas para o Aimé Césaire. Bem, este vídeo já está longo, eu destaquei vários outros trechos que eu não vou ler, porque senão teria que fazer em duas partes. O que eu quero aprofundar aqui, a partir de tudo que eu li, que eu falei que era uma questão muito relevante, que é a questão do racismo dentro do racismo. Então, o negro ter preconceito, discriminar o próprio negro e não se enxergar dessa forma. E ele exemplifica muito bem o que acontece lá. Ele exemplificou muito bem o que acontecia nas Antilhas. Para mim, ele foi o autor que mais esclareceu essa questão, né? Porque é uma questão que a gente sabia que existia, sempre soube, mas o porquê existia, pelo menos para mim, ficou mais claro aqui. Ele fala, o antiliano, ele não se percebia negro, ele não se sentia negro, porque para eles, os negros eram os negros africanos. Então, embora a cor da pele seja a mesma e tal, mas para ele, negro eram os africanos. E eles se sentiam mais brancos, eles se sentiam brancos. Por quê? Por conta dessa questão moral que eu falei. Ora, se num sistema racista, numa sociedade racista, tudo que é bom, bem valorado, é branco, então todos os valores morais, né, a honestidade, caráter, tudo é branco e tudo que é ruim é negro, eles vão se aproximar do que é moralmente bom. Então, perceba que é uma questão mais moral do que biológica. Porque todo mundo se tem alta conta, né? Ou então a pessoa é muito problemática, tem problemas emocionais, enfim, de autoestima, enfim. Mas todo mundo se percebe como uma boa pessoa, uma pessoa honesta, com valores morais. Quando só os brancos têm valores morais, eles vão se sentir brancos, não negros. Por questão de comportamento. Quem está de fora vê o quê? Vê apenas as características biológicas, biotipo, fenotípicas, a biotipologia, as características fenotípicas. Para vocês perceberem que essa questão é enraizada, muito mais enraizada do que a gente pode perceber.
porque mexe com a construção do sujeito, a construção moral do sujeito, a construção afetiva do sujeito. Então, não se perceber negro, sendo que a sua etnia, as suas características ou indicam que a pessoa é negra, é preta, pertence à etnia, é uma questão moral, certo? Eu gostaria muito de continuar e destrinchar, tratar mais desse assunto e, enfim, ler mais trechos, mas esse vídeo está muito longo, espero que me perdoem. Adorei ler esta obra, me diga quem já leu, quem gostou, quem teve essa percepção que eu tive, quem acha que é melhor destacar outros pontos. Eu me apeguei a este mesmo porque ele reitera essa questão várias vezes aqui, né? Eu achei muito bacana. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.